Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. O Cruzando as Conversas está no ar aqui na RDC TV Digital e você acompanha o nosso programa pelos canais 24 e 524 da Claro Net. Você pode também mandar a sua mensagem, participar nas redes sociais, @RDC TV Digital, no Instagram, Facebook, Twitter e no YouTube. Sua participação é muito importante. O nosso programa também está disponível no formato podcast. Você nos encontra no Spotify, no Google Podcast, em todos os agregadores, procurando Cruzando as Conversas. E também o canal 524 da Claro Fibra TV, agora em mais 6 cidades da RDC, transmitindo seu sinal. Você pode nos assistir em Torres, em Guaíba, em Montenegro, em Cachoeira do Sul, em Gramado e em Canela. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. Ontem, o Cruzando as Conversas fez uma análise da saída de Ernesto Araújo, do Ministério das Relações Exteriores. E João Carlos Silva comentou direto de Brasília as primeiras informações relativas a esse conjunto de mudanças no governo Bolsonaro. Hoje nós continuaremos fazendo uma análise, porque na noite de ontem, o comando das forças militares, tanto da Marinha quanto da Aeronáutica e do Exército, bateram em retirada. Basicamente, saíram, colocaram seus cargos à disposição do presidente na esteira da mudança no comando do Ministério da Defesa. O general Fernando Azevedo saiu e entrou o Braga Neto. Parece um clima de descontentamento crescente. E nós, através do programa de ontem e do programa de hoje, estamos tentando compreender o que se passa em Brasília. Para falar sobre isso, na edição de hoje do nosso programa, nós teremos nesse primeiro bloco as participações do ex-deputado, ex-ministro do governo Temer, Carlos Marum. Marum, seja muito bem-vindo de volta aqui ao Cruzando as Conversas. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Também a participação do deputado federal Paulo Eduardo Martins. Paulo, tudo bem? Tudo bem, Guilherme. É sempre um prazer estar com vocês aqui no Conversa Cruzando, né? E a gente poder esclarecer essas situações. E também o pesquisador, professor e cientista político Marcos Paulo dos Reis Quadros, autor do livro O que há de novo na nova direita? Identitarismo europeu, trumpismo e bolsonarismo. Esse livro aqui. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi, muito obrigado pelo convite. Saudar também o ministro Marum, o deputado Martins e os nossos telespectadores. Depois nós também teremos a análise do comentarista político da RDC, o jornalista Armando Burdi, que se une ao nosso programa a partir das 23 horas. Muito bem. Ontem foi um dia movimentadíssimo em Brasília e os desdobramentos se dão até agora. E eu acho que a gente pode começar com esse destaque, que é relativo à mudança no Ministério da Defesa, que acabou gerando a maior quantidade de informações e notícias, algumas delas até preocupantes, porque na esteira da saída do ministro da Defesa, os 3 comandantes das Forças Armadas também pediram demissão dos seus cargos, colocaram à disposição do presidente da República. Ainda não está definido quem serão os seus substitutos, já está definido o novo ministro da Defesa, que é o general Braga Neto. Eu vou começar pelo ministro Marum. Ministro, é a primeira vez, pelo menos desde que eu acompanho política e até onde sei, desde a redemocratização, que acontece uma situação em que os chefes das 3 forças pedem conjuntamente demissão e colocam seus cargos à disposição. E pelos relatos que li na imprensa, a reunião ontem deles com o novo ministro da Defesa e com o ex-ministro Fernando Azevedo foi bastante tensa, inclusive com um tapa na mesa. Eu gostaria de saber a sua avaliação desse momento, que foi considerado por muitos como extremamente preocupante no dia de ontem.
Bom, primeiramente, eu, não só no dia de ontem, como no dia de hoje, eu me somo aos que me preocupam, aos que se preocupam. Eu me somo aos que se preocupam com essa situação. Eu sou um torcedor do governo Bolsonaro. Tá? Nós consideramos muito o respeito que o presidente dedica ao presidente Temer. Eu, por um bom tempo, servi, está se encerrando meu tempo em Itaipu, mas sou grato ao presidente, né? Pude prestar serviço a essa grande empresa, uma empresa binacional, desenvolvendo um bom trabalho lá, inclusive em relação ao Mato Grosso do Sul. Então, eu torço para o governo. Votei no presidente no segundo turno, mas me preocupa esta capacidade que, em muitos momentos, tem de gerar más notícias em relação a ele próprio. Ontem era para ser um dia tranquilo. O ministro Ernesto havia pedido para sair, convencido a sair, e aí nem faço críticas pessoais ao ministro. Eu conheço, já conversei com ele, certa feita perguntei o porquê dessa questão com a China, e ele me deu algumas explicações, não diria assim, mas me explicou, algumas até plausíveis, mas as apostas que ele fez deram errado. Apostou no governo Trump, o governo Trump perdeu a eleição, depois apostou até numa fraude naquela eleição, o que obviamente tornou mais difícil a sua situação em relação ao hoje presidente Biden, e apostou a favor do governo, apostou contra a China. E a China é o grande comprador, nosso grande mercado, é o grande mercado da exportação, para exportação do agronegócio, e se transformou também num parceiro necessário na questão da compra dos insumos para que possamos produzir aqui as vacinas que estão atendendo hoje o povo brasileiro. Então, era natural que ele tivesse que sair. Saiu. Então, era um bom momento, era um problema menos. Ontem vacinamos 900 mil pessoas do Brasil. Outra bela notícia. O ministro Queiroga entrou, está bem, disse que ia vacinar 1 milhão por dia, muita gente duvidou. Ontem cravou 900 mil vacinas. Quer dizer, um dia para ser um dia tranquilo. Dali a pouco, do nada, sem que ninguém pudesse imaginar, arma e se estabelece uma crise militar completamente inusitada e até inédita. Nós nunca tivemos, pelo menos que eu lembre, um momento certamente nos últimos 50 anos, um momento em que uma crise desse tamanho estabeleceu. E não adianta nós diminuirmos, nós entendemos que não é uma crise, que é uma crisezinha. Não, é grave. O presidente pode demitir o ministro da Defesa e os seus 3 comandantes militares? Pode. Pode, mas não deve dessa forma. Certo? O governar não é só você fazer o que você quer, é você fazer o que pensa que é correto, por razões, muitas vezes, claras, no momento certo. E não foi o que aconteceu em relação aos comandos militares. Então, no momento em que tudo era para ser bom, se estabelece essa crise, pouca gente lembra que ontem foram vacinadas 900 mil pessoas. A crise tomou conta do noticiário, como era de se esperar, e ainda hoje, eu tenho acompanhado agora, eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho mais Twitter, participo de algum. E esse assunto ainda domina os grupos, pelo menos daqueles que eu participo. Então, eu considero isso um erro desnecessário, inoportuno. Não sei quem aconselhou o presidente a tomar essa atitude e espero que isso passe e que os sinais controversos que foram hoje emitidos não sejam reais, que realmente tudo quase que não tenha passado de uma situação menor. Mas
não há como tapar o sol com a peneira. Trata-se de questão extremamente preocupante. É essa a minha visão inicial. Ministro, sobre a questão. Antes de passar para o Paulo e para o Marcos, eu gostaria de que o senhor respondesse mais uma pergunta minha. Perfil do novo ministro da Defesa, o Braga Neto. O Braga Neto serviu como responsável pela coordenação da segurança no Rio de Janeiro durante o período, no governo Temer, da intervenção naquele estado. E fez um bom trabalho ali, inequivocadamente um bom trabalho ali. O senhor tem algum contato com ele? O senhor o conhece pessoalmente? Ele estava numa outra pasta no governo? Durante um ano em que ele, praticamente o ano em que ele foi o interventor no Rio de Janeiro, os militares ali careciam de algum apoio político. Eu, como ministro da Articulação Política, estive muito no Rio de Janeiro, prestando esse apoio, dando entrevistas, exercendo a defesa política, que não é uma característica nem uma coisa para a qual os militares estão acostumados. Então, eu sentia que o Braga Neto gostava que eu fosse lá, exercendo a defesa política das atitudes tomadas pela intervenção no Rio de Janeiro sob o comando do general Braga Neto. Estive, inclusive, no 7 de setembro. No 7 de setembro de 2018, eu me dirigi ao Rio de Janeiro com esse objetivo de prestigiar a intervenção. Aconteceu uma homenagem aos agentes de segurança do Exército, da Polícia, Guarda Civil, que haviam já morrido, eram mais de 20 naquele processo, questão de lá estar. Então, eu convivi bastante com o Braga Neto. É um homem extremamente sábio. Eu não digo de qualidade, não, jamais diria isso. Não diria que perde qualidade o Ministério da Defesa com a chegada do Braga Neto. Mas eu continuo entendendo como inoportuna essa mudança. O Ministério da Defesa, o Comando do Exército, são instituições... Até porque, né, ministro, o general Azevedo... Tal comando sempre é problemático. E hoje, a nossa prioridade de todos nós tem que ser a questão da pandemia. Então, eu diria, o ministro está bem servido de ministro, o Ministério da Defesa está, o general Braga Neto. Eu não tenho tido muito contato com ele. Tenho tido mais contato com o ministro Ramos, que agora assume a Casa Civil e que é quem foi para o lugar que eu ocupei. Está bem servido de ministro, mas isso não diminui a minha estranheza e o meu lamento em relação a isso tudo ter acontecido nessa hora. Muito bem. Deputado Paulo Martins, como é que foi a sua avaliação em relação ao dia de ontem e o que o senhor sentiu no Congresso falando com os seus pares a respeito dessa mudança que foi muito bem descrita aí pelo ex-ministro Marum como inequivocadamente ruim, né, num dia que nem ontem? Guilherme, a sensação é que o dia ainda não acabou, que qualquer outra coisa pode vir a acontecer ainda. E por que essa sensação existe? Há uma questão objetiva, uma informação? Não estou me baseando nisso. Mas pela forma de liderança que o presidente Jair Bolsonaro exerce. Quero deixar claro, eu apoiei o presidente Bolsonaro na sua eleição, eu apoio as reformas que foram propostas pelo governo ou almejadas por gente que apoia o governo e quero que o governo dê certo, assim como o ex-ministro Marum acabou de colocar. Mas eu não sou aquele cara que vai lá para tirar selfie do lado do presidente. Não vivo disso, não quero saber disso. E se tiver que fazer isso para sobreviver politicamente, eu estou fora da política, seja com ele ou com qualquer outro. Pode olhar nas minhas redes sociais, eu não tenho lá foto com ninguém. Talvez seja até uma falha minha como figura política, mas eu não abro mão da minha honestidade intelectual. É isso que eu melhor ofereço para as pessoas com quem eu me alio. E o presidente Bolsonaro está exercendo uma liderança que se mostra inviável. Ele precisa fazer uma autocrítica, se é que
Ele quer se tornar uma liderança viável. Eu nem falo sobre as teses que ele defende ou coisas assim, mas é a forma. Ele é presidente da República, ele não é mais candidato. Quando você é candidato, você falando de determinada forma, usando de força de comunicação, você consegue falar com o eleitorado suficiente para você ganhar a eleição. Ocorre quando você é presidente de todos os brasileiros, aqueles que não são eleitores, inclusive. Então, o Bolsonaro teve 56 milhões de votos, cerca disso, mas o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Com 56 milhões de votos, você ganha a eleição. Mas isso significa que apenas um brasileiro em cada 4 votaram no presidente. E você não governa só com um brasileiro de cada 4. Você governa conversando também com pelo menos mais 2/3 deles. E o Bolsonaro parece que se volta sempre para um nicho eleitoral e não para a fatia da população. E aí ele acaba sempre gerando problemas, às vezes, desnecessários. Para mim, um caso emblemático foi na época da reforma da Previdência. Nós, numa batalha hercúlea, aprovamos a reforma da Previdência. Naquele mesmo dia, não deu tempo nem de comemorar, já foi anunciado que ele indicaria o Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington, e já gerou uma nova tensão. Então, sim, num nicho aquilo pegou bem, mas para o restante canibalizou uma vitória super importante do próprio governo. Então, isso fica gerando tensões permanentes. E o homem comum, e no meu conceito da política macro, ela é uma disputa pelo senso comum, o homem comum começa a cansar daquilo, aí o presidente começa a perder apoio, começa a agir, ou melhor, a reagir como um bicho acuado. E aí tudo vai se deteriorando. Então, o exercício do poder não é algo necessariamente simples, ele realmente é complexo. Eu nunca condenei o presidente, nem ele, nem nenhum outro, por fazer alianças pragmáticas, quando eu vejo fazendo, porque isso são dados da realidade. Mas o presidente tem exercido, isso é um fato, uma liderança baseada no conflito. Mas muita gente se levanta contra ele, a imprensa e tal. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Isso é um dado da paisagem. E ele está lá para lidar com isso e ser hábil para driblar isso e conseguir implementar aquilo que aqui se propôs. E nesta política de confronto permanente e às vezes desnecessário, e na forma utilizada, muitas vezes o confronto ele tem até a razão, mas consegue embalar aquilo mal, como por exemplo a sua preocupação com a sustentabilidade econômica do país diante de medidas restritivas. A forma com que ele colocou tornou aquilo rejeitável de antemão por uma boa parte da população, quando era uma preocupação absolutamente legítima, verdadeira, absolutamente calcada em realidade. Então, assim, o presidente ele vai queimando um capital político, vai se enfraquecendo, e o sistema de Brasília, o ministro Marum, sabe muito melhor do que eu. Quem ali o pessoal tem o faro aguçado para a oportunidade, porque eles têm as suas demandas também, são pressionados, e o presidente fraco acaba sendo uma presa fácil, e aí tem a sensação de governabilidade muito complicada, e a reação pode não ser da melhor. E as reações dele nestes últimos 2 dias não foram. Professor Marcos Quadros, no seu livro O que há de novo na nova direita, recém-publicado, há um trecho lá na página 215, onde o senhor descreve como é que, como o presidente Jair Bolsonaro, na sua campanha eleitoral, conseguiu unificar no seu discurso vários grupos, várias correntes que se viam sem representação. Dentre eles, a capitalização do simbolismo relativo ao Exército Brasileiro, que é uma instituição respeitadíssima. O Exército Brasileiro tem um papel na nossa história que é fundamental. E daí eu vou citar um trecho que eu gostaria que o senhor comentasse. Abre aspas. Finalmente, Bolsonaro capitalizou o simbolismo que exalaria um ex-capitão do Exército Brasileiro e um eleitorado que clamava por ordem e segurança.
criticou a brandura da legislação, a bandidagem, o Estatuto do Desarmamento, certos pressupostos alimentados pelos ativistas de direitos humanos. Acompanhou a chamada bancada da bala em plenário, defendeu o regime militar, a atuação das polícias no combate à criminalidade. Mais tarde, já no governo, formatou um ministério dotado de vários militares de alta patente e trouxe para sua esfera de influência até mesmo o Sérgio Moro, que, durante a sua curta gestão como ministro da Justiça e Segurança Pública, patrocinaria como principal meta justamente o pacote anticrime. Fecha aspas. Então, o Moro saiu do governo e agora, aparentemente, há uma crise com o setor militar. Porque os comandantes das 3 armas, dentre eles, ninguém menos que o general Pujol, que é um homem que tem uma qualidade intelectual, preparo, um sujeito que é de uma atuação firme e dentro do mais rigoroso respeito institucional, né? Sob a sua condução, ele deu firmeza ao trabalho do Exército, atuando inclusive agora na pandemia, com responsabilidade. Entretanto, ele entregou o cargo na esteira do ministro da Defesa. Como é que o senhor avalia essas crises todas e essa do setor militar, por último? Bom, Macalossi, obrigado pela referência ao livro. Isso me permite fazer um raciocínio tentando conectar também o que o deputado e o ministro falaram anteriormente. Acho que é fundamental entender, primeiro, qual foi o contexto que permitiu a chegada de Bolsonaro ao poder. O primeiro elemento que havia no Brasil era bastante bizarro e anômalo, que era o fenômeno denominado direita envergonhada. Havia uma direita, mas ela não se dizia enquanto tal, em decorrência do suposto ônus de ter permanecido ao lado do governo militar durante o regime. Isso é uma situação sem precedentes, pelo menos à luz do tempo que durou no contexto brasileiro. Ademais, quase 20 anos de governo do PT, com um processo muito denso também de conflito, o que geraria normalmente uma atividade do outro lado no sentido de tentar ocupar espaço de poder. Para além disso, os escândalos de corrupção, os golpes ideológicos e a grave crise econômica durante o governo Dilma naturalmente geraram um sentimento de antilitismo que fez com que essa direita finalmente despertasse, acordasse daquele longo sono da direita envergonhada que eu menciono aí no livro. Nesse quesito em específico, ideológico, me parece que o governo Bolsonaro não decepcionou o seu eleitorado. Afinal de contas, não é possível esperar outra coisa dele. Não se esperaria um governo moderado em termos ideológicos a julgar por tudo aquilo que ele representou durante os 30 anos em que esteve no Congresso Nacional. Para além disso, um segundo setor que deu apoio ao governo é aquele do conservadorismo de costumes, por assim dizer, que congrega evangélicos e setores de classe média mais naturalmente conservadores que se viam, de algum modo, prejudicados com a militância diversitária que vinha sendo levada a cabo pelo PT. Neste terreno, o governo também não chega a decepcionar, embora se desejasse um maior número de projetos de lei e de iniciativas que viessem a barrar, ou pelo menos frear um pouco, as iniciativas da esquerda. E neste quesito em especial da criminalidade que foi mencionado, nós vivemos no Brasil ainda hoje uma situação que me parece robesiana, um atentado à vida civilizada. As pessoas não podem andar nas ruas livremente e isso não deve ser tolerado. A sociedade já não aguenta mais isso, levando em conta, inclusive, determinados excessos de políticas dos direitos humanos, como eu menciono neste livro. Bom, aqui o governo vem, bem ou mal, conseguindo alguns resultados, né? Ele atinge a criminalidade em certo sentido, o pacote anticrime que foi mencionado, e trouxe consigo esse simbolismo de ser um capitão do Exército Brasileiro e naturalmente trouxe para sua esfera de influência militares de alta patente que com ele conviveram durante muito tempo, entre eles o general Braga Neto.
Me parece que essa última mudança ministerial, que envolveu o Ministério da Defesa, foi mais uma acomodação do governo, decorrente do fato de que houve uma ascensão ao poder, mas não foi uma ascensão organizada. Não havia uma estratégia, não havia apoio distribuído na opinião pública em vários setores sociais. O que houve foi uma circunstância eleitoral convidativa, na qual o PT estava fortemente fragilizado e se demandava um discurso mais à direita, um discurso mais conservador, mais duro. E Bolsonaro ocupou esse espaço e conquistou os tais 56 milhões de votos e se inseriu no poder. Agora as coisas vão se acomodando. Por 1 ano e meio, a verdade seja dita, o governo tentou estabelecer o chamado presidencialismo de coalizão, um tanto à margem do Congresso, sem oferecer cargos no primeiro escalão para os partidos da sua base governista. Ora, aos poucos isso foi ruindo, aos poucos os espaços de poder foram sendo reclamados. E agora, essa movimentação de 6 ministérios não é outra coisa senão uma acomodação e mais uma tentativa de fazer um aceno ao parlamento para apoiar as reformas que o quarto vetor de apoio do presidente reclama tanto, que são os liberais, as reformas do Estado, as privatizações e assim por diante. Então, me parece que, embora seja sempre muito sensível mexer no Ministério da Defesa, se trata de uma acomodação. Por exemplo, o general Pujol, ao que me consta, teve que sair em virtude até de uma questão de hierarquia militar. Ele é mais antigo que o general Braga Neto, que assume o Ministério da Defesa, e o general Braga Neto, por ser mais moderno, não pode, de acordo com as tradições militares, ditar ordens para um general mais antigo. Mas o Braga Neto não é da ativa, né, Marcos? O Braga Neto tem uma repercussão a longo prazo no funcionamento do governo e na construção da sua governabilidade. Mas o Braga Neto, ele não é da ativa, né? Ele já não é mais considerado um militar, pelo menos não na atuação, como é o caso do Pujol. Pujol é da ativa, tanto é que era o comandante do Exército. E até poderia ser uma acomodação, na minha avaliação, aqui fazendo uma pequena divergência para que tu possas colocar a tua ponderação a seguir, poderia ser considerado uma acomodação se houvesse a troca do ministro sem a troca dos 3 ao mesmo tempo, aos 3 comandantes, todos nomes qualificadíssimos. Eu acho que não tem ninguém que possa colocar, por exemplo, a reputação do Pujol em dúvida. Não, sem dúvida. Não há como duvidar disso. Eu devo dizer a mesma coisa do Braga Neto, que é um homem também com enormes qualificativos. Para se chegar ao generalato não é, eu simplesmente quis ser general e fui. Não. Se há alguma coisa meritória no Brasil é generalato. Então, enfim, esses pontos. Pode continuar, doutor Marcos. Não, apenas para concluir, eu em suma concordo com o que tu diz. Não foi uma mudança suave, por assim dizer, consensual. Gerou conflitos, isso é evidente. Havia uma linha que o antigo ministro vinha conduzindo que, de algum modo, foi abruptamente cortada. O general Braga Neto assumiu para conduzir uma outra linha. Veja que hoje mesmo ele divulgou a mensagem do comandante relativa ao dia 31 de março, de 64. Já com uma linha um pouco mais firme, mais dura e mais alusiva àquele momento. Agora, é natural também que com a troca de comando, os comandantes das outras forças, em algum momento, venham a sair. Outras vezes isso aconteceu, talvez não os 3 ao mesmo tempo, mas as mudanças ocorrem. Isso me parece normal e, repito, sem repercussão grave na relação do governo com as Forças Armadas. Posso estar muito errado, e eu espero que não, mas acredito que isso continuará dentro de uma certa normalidade, e digo uma certa normalidade porque os conflitos são sempre existentes. Muito bem. Ministro Marum, voltando para o senhor, como é que o senhor avalia a perda de nomes como, por exemplo, o general Pujol? O Pujol como eu disse, é um grande quadro das Forças Armadas brasileiras e vinha fazendo um trabalho de coordenação aí dos esforços
extremamente positivo no que compete à questão da construção, por exemplo, de hospitais de campanha de uma forma muito rápida, muito dinâmica, até mesmo no auxílio, né, na distribuição, na logística da distribuição das vacinas que chegam. Houve aquele problema grave da aquisição de vacinas, mas note-se que, à medida que as vacinas são possibilitadas, elas são distribuídas com enorme velocidade e o Exército tem participado desse processo. Quer dizer, não haveria nenhuma razão lógica, racional, para se abrir mão de um quadro desses e mais dos outros 2 colegas, dos outros 2 líderes militares que o acompanharam. Isso é que preocupa a todos, não é? O porquê disso? Eu, sinceramente, até gostaria de ter o otimismo que o nosso cientista Marcos Quadros, né? Parabéns pelo seu livro, professor Marcos. Eu até gostaria de ter o seu otimismo, né? Mas não consigo ter. Não é possível que tenha sido só uma acomodação de ministérios que, se foi, daí é uma incompetência maior ainda do que eu penso. Né? Aí é uma operação Tabajara completa. Para fazer uma acomodação ministerial, se causa uma lambança, e essa é a verdade, uma lambança inédita nas Forças Armadas Brasileiras. É inédita. Eu lembro daquela vez que o Geisel e o Silvio Frota, 76, 77, se estranharam, né? E aquela vez foi um ministro. Agora a lambança é completa. E como não se sabe a causa, é que a preocupação ainda é maior. Teria realmente essa mudança um objetivo de fazer com que o Exército, com que as Forças Armadas Brasileiras deixassem de ser uma instituição do Estado e passassem a ser uma instituição de governo? Teria esse objetivo? Se tem, isso é inconstitucional. Se tem, isso é inconstitucional. Teria realmente o presidente Bolsonaro insistido para que o general Pujol protestasse, criticasse a decisão do STF em relação ao mandato do Lula? Não estou aqui entrando no mérito. Ao mandato não, a elegibilidade do Lula, que resultou a questão da elegibilidade, não vou entrar no mérito. Teria ele feito isso? Isso é crime de responsabilidade. Se você observar o artigo 85, inciso 2º da nossa Constituição, é proibido ao presidente da República, é crime de responsabilidade passível de impeachment. Certo? E eu, inclusive, hoje alertei um ministro muito próximo do presidente Bolsonaro disso. Certo? Isso está ali. Eu tenho aqui, eu estou no litoral, eu trago uma mini biblioteca, mas se vocês verem ali, tem ali Notei. usando com a Constituição. A Constituição está grudada. Eu tenho certeza, se eu abrir ali no artigo 85, vai estar lá. Então, o que é? O que se queria convidar as Forças Armadas para uma quartelada, agora dia 31 de março? O que se pretendia com isso? A dúvida em relação a isso, a forma como aquela nota apressada da comunicação do Ministério da Defesa, comunicando a saída de 3 homens, entre os quais eu destaco o Pujol, porque mais o conheço, né? Isso, obviamente, intranquilizou a nação no dia de hoje. E outra coisa, é um tiro no pé. É um tiro no pé. O presidente é candidato à reeleição, é natural que seja, tem direito a isso. Só que a partir do momento que ele começa a aparecer diante da população como um antidemocrata, ele começa a empurrar para o outro lado setores de centro que se aliaram a ele na eleição passada e lhe deram a vitória. Eu digo uma coisa, amanhã, se tivesse uma eleição, o Bolsonaro perdia para o Lula no segundo turno. Por quê? Porque os setores que hoje estão assustados diante do que aconteceu iam votar no Lula achando que era o menos pior. Então, é um processo que eu não consigo entender. É um processo desinteligente. Eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o presidente Bolsonaro depois da sua posse. Sempre com o intuito de ajudar. Nunca pedi para falar com o presidente, até porque não me
sentia exercendo alguma função à altura de dialogar com o presidente a respeito de questões nacionais. Mas algumas vezes ele me chamou, me ligou, me telefonou, né? E eu estive com ele. Numa dessas eu disse para ele, presidente, e com testemunhas, estava do meu lado o presidente Baleia e o almirante Rocha, participando dessa reunião. Eu disse para ele, presidente, o senhor já viu o general dar golpe para botar capitão no poder? Então, para com essa história de golpe de Estado, para com essa história de andar a cavalo no meio da rua, chamando gente para uma intervenção militar. O senhor é fruto da democracia, o senhor só está sentado aí em função da democracia. Valorize isso. General, se der golpe, vai botar general sentado aí, não vai botar capitão. Essa é a realidade. Então, essa confusão, claro que nós temos que ter uma certa previsibilidade. Quando uma coisa dessa acontece, a nação tem direito a saber o porquê. O presidente não pode simplesmente mudar o comandante das 3 Forças Armadas porque deu na telha, porque deu vontade. Quer dizer, até pode fazer, pode. Pode, é prerrogativa do presidente. Pode, mas não deve. Não deve. Está na hora do presidente Bolsonaro começar a trazer uma sensação de paz. Eu duvido que na outra eleição a população chegue ainda querendo guerra. Nós estamos há 8 anos em guerra. 8 anos em guerra. A população vai querer um pouco de paz. E o que eu vejo hoje é que se o presidente não se atentar a isso, não passar a ouvir gente que transmita a ele uma mensagem mais lúcida, uma mensagem mais serena, ele corre um grande risco de ser um azarão, porque aqui no Brasil, presidente que disputa a reeleição ganha. O presidente disputa a reeleição ganha, todo mundo ganhou. Né? Ele corre o grande risco de aterrir nisso, ser um azarão e perder a próxima eleição. E se acontecer, eu espero que seja por um projeto de centro, porque eu, sinceramente, não gostaria de ver a volta do Partido dos Trabalhadores, com todo o respeito. Acho que ainda é muito cedo para que esse partido volte ao poder. Deputado Paulo Martins, o senhor está lá no Congresso Nacional, e o senhor disse aqui, logo que começou a falar, que o senhor tinha simpatia pela agenda econômica, havia votado no presidente. Entretanto, mesmo agora com o presidente do Senado, sendo o Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara sendo o Lira, o governo Bolsonaro permanece com enormes dificuldades em relação ao Congresso Nacional. E eu acho que o caso aí do Ernesto Araújo denotou isso de uma forma muito explícita, né? Quer dizer, o Ernesto Araújo fazendo menção a uma conversa que teve com a senadora Cátia Abreu, que preside a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. O Senado quase que em bloco apoiando a senadora. Já havia um clima muito ruim para o Ernesto Araújo, foi a gota d'água e ele acabou caindo. Mas numa manifestação recente, o próprio presidente da Câmara dos Deputados chegou a dizer que poderiam ser usados remédios congressuais, todos eles de gosto amargo e alguns até com um efeito fatal. Permanece esse clima e agora o governo tem como ministra ministra de governo da presidência da República, da Secretaria de Governo, que foi o cargo ocupado pelo Marum, né, ministro Marum? O senhor foi secretário de governo do presidente Temer. A ministra, chefe. Agora é a ministra Flávia Arruda, que ocupa... Ministra Flávia Arruda. Eu vou começar pelo Paulo. Paulo, qual que é a avaliação que tu faz da nomeação da ministra Flávia Arruda? O governo fez uma concessão. Precisa da Câmara, mais do que nunca, precisa do Congresso em geral, evidentemente mais do que nunca. E a deputada Flávia é uma deputada ali de confiança do grupo que levou o Arthur Lira à presidência da Câmara, o presidente CMO e tal, e vai lá agora ser a ministra da Secretaria-Geral da Presidência. Não é um aceno, é uma concessão real ao Parlamento, especificamente à Câmara dos Deputados. Isso é um problema em si? Não necessariamente.
mas na trajetória, naquilo que o Bolsonaro propunha-se desde o início, e como ele lidou com a Câmara dos Deputados, isso demonstra, sim, eu estou um recuo. Ou seja, ele está numa posição que se sentiu obrigado a fazer essa concessão. E isso depois da fala duríssima do presidente da Câmara, o Arthur Lira, sobre os remédios constitucionais. E que é uma realidade, foi uma fala realista. O que acontece? Diante de um governo que está sempre gerando notícias contra ele mesmo, quando ele tem fatos positivos, eles existem, começa a gerar um desgaste para a base, porque a forma de comunicar ou a forma de engajamento de apoio ao governo, nesse sentido, ele acaba funcionando apenas para o presidente da República, e os seus aliados não capitalizam. Então, esses aliados começam a sentir também o bafo de suas bases. Aliás, sobre, esse Paulo, governo é instável, uma loucura, ou não, e eles vão reagir. Tu falou sobre fatos positivos. Tu falou sobre fatos positivos, vou mencionar ontem, um fato positivo, que é a MP do ambiente de negócios. Excelente legislação que foi criada pelo governo. Passou em brancas nuvens, porque não tinha como não falar da mudança do governo em 6 ministérios. Passou em brancas nuvens e morreu o assunto. É uma legislação que tem potencial de fazer com que o Brasil suba no ranking do Doing Business, da Airtel Foundation. Perfeito. E altera, de fato, a realidade, Guilherme. Eu falei aqui na minha primeira intervenção, e é nesse sentido. O presidente Bolsonaro é especialista em canibalizar as boas coisas que o governo dele produz. E produz, olha o ministério inicial, totalmente elogiável, o segundo escalão também, com gente muito boa, que a gente conhece pessoalmente, gente que tem trajetória, gente estudada, gente que tem currículo, que se doou para ir lá, para ajudar, e tem produzido legislações como essa. Anteriormente nós tivemos a MP da Liberdade Econômica, antes ainda, a primeira grande medida do governo, a MP antifraude no INSS, que eu fui relator, que ali compreendeu boa parte da reforma da Previdência, na verdade. Nós temos um monte de situações importantes acontecendo, concessões de aeroportos na área de infraestrutura, uma agenda avançando, mas isso que deveria ser uma coisa positiva, você vender a imagem de que é um trem pegando velocidade, que é isso que é a realidade, não. Todo mundo é pautado pelas confusões políticas inúteis. Como, eu repito, volto a dizer, no dia da aprovação da reforma da Previdência. Olha, foi uma reforma da Previdência duríssima, aprovada num tempo recorde, que nem o Lula conseguiu aprovar naquele primeiro ano de governo dele, uma tão robusta e em tamanha velocidade, com gente na rua pedindo a reforma. Naquele dia ele canibalizou a maior vitória dos últimos tempos, colocando a hipótese da indicação do filho dele para ministro nos Estados Unidos, para embaixador nos Estados Unidos. Isso não pode estar certo, isso não pode ser normal. Ninguém que apoia o presidente e gosta dele pode achar isso normal, isso está errado, isso não funciona. Porque o líder tem que passar credibilidade, segurança, aquele cara que vai conduzir os liderados ao norte correto. E esse conflito permanente não permite isso. E aí não adianta fazer medidas administrativas corretas, medidas legais corretas, sendo que a mensagem, aquela que é compreendida pelo povo, ou a que é, vamos lá, ser justo aí com a posição dele, até distorcida, por boa parte de uma imprensa, ou seja, lá de quem for, mas o que importa é a mensagem que chega, isso não dá certo. Portanto, é um governo conservador que ignora o conceito de prudência. Aliás, boa parte da militância transformou o conceito de prudência, a palavra prudência, em xingamento. E aí, quando você, no exercício de poder de um navio, que o Brasil é isso, é um navio, e em navio você não dá cavalo de pau. São mudanças lentas. Tudo leva tempo, é delicado pelo gigantismo de tudo. Quando você não age com prudência, a coisa não funciona. Você pode não tomar a direção errada,
a população, a tripulação pode ficar descontente e você perder o comando, que é isso que a gente discute hoje, se ainda há comando ou se não há comando. Eu espero que exista para o bem desse navio chamado Brasil. Queria, antes de passar para o doutor Marcos Quadros, eu queria a impressão do ex-ministro Marum sobre a ministra que agora ocupa basicamente o cargo que ele ocupou durante o período em que esteve junto com o ex-presidente Temer. Marum. Olha, eu não a conheço. Não fui seu colega, né? Então só posso lhe desejar isso. Não é aparentemente uma pessoa que vai ter uma convivência muito estreita. Se eu for, vou ser franco, vou ser sincero, se fosse o presidente Bolsonaro, escolheria no centrão que seja, é onde hoje se localiza a sua base, é onde está sentada a sua base. Com certeza. Congressual. Escolheria ali no centrão, mais alguém mais afinado com ele. Né? Eu não tenho conhecimento de uma... O Ricardo Barros, o senhor acredita que seria um nome melhor? Ao Ministério. Como? O Ricardo Barros, o senhor considera que seria um nome melhor? Não, eu se fizesse apostas, eu cravaria o Ricardo Barros. E, digamos assim, se eu relacionasse 50 deputados, eu não citaria a deputada Flávia Arruda, até porque não a conheço. Então, estou falando em cima de uma... Eu, quando cheguei ao Ministério ao exercício daquela função, eu já jogava meio de... Como é que diz no futebol? Por telepatia com o presidente Temer. Tomava decisões, pouquíssimas das decisões que eu tomei desagradaram o presidente. Quando desagradou, ele me chamou e não me desautorizou. Isso é fundamental também, porque aquela posição tu não pode estar toda hora descendo lá para perguntar para o presidente o que deve fazer. Você tem que tomar, você é ministro. Né? Você tem que tomar decisões. Quer dizer, a grande maioria das decisões que eu tomei, eu acho que o presidente Temer tomaria. Isso em função de já ver essa... Nas vezes que ele discordou, ele não me desautorizou, só me chamou Marum, acho que nós devíamos ter feito isso. Eu já registrava para não repetir o eventual erro, porque efetivamente, se eu estou ali, só é para tentar fazer o que o governo determina que seja feito. Eu não sei se existe essa sintonia entre o presidente e a deputada Flávia. Se essa sintonia só existe entre a deputada Flávia e o deputado Arthur Lira, eu, sinceramente, passo a ter dúvidas em relação ao sucesso dessa empreitada. Eu aí pensaria no Ricardo Barros, não está me vindo aqui nesse momento algum outro nome, Hugo Mota, alguém desses que estão agora, e que já pudesse trabalhar com uma condição de maior sintonia com o presidente. Porque se no lugar de ter que perguntar para o presidente, ela tiver que perguntar para o Arthur Lira, com todo o respeito que eu tenho pelo Lira, obviamente que pedir votos para o Baleia, mas o cumprimentei, ele nos ajudou muito no governo, pessoa dura, não é brincadeira não você tratar com o Lira. Agora, se essa sintonia dela se estabelece em relação ao Lira, eu não vejo muita longevidade nessa solução. Porque, ao mesmo tempo que o Centrão hoje, que o governo depende do Centrão, o presidente Bolsonaro não me parece ser uma pessoa que vá capitular com facilidade. Então, e nem deve. Uma coisa é você ter articulação política, isso é necessário. Um diálogo permanente, respeito pelos parlamentares, entender divergências. Outra coisa é simplesmente permitir que o parlamento governe. Nós ainda não temos um parlamentarismo. No nosso governo, nós tínhamos o que o presidente Temer chamava de semi-parlamentarismo. Eu até, num certo momento, presidente, quando havia mudanças de ministro, eu dizia, presidente, vamos pedir a esse partido mais ou menos definido, partido que conduziria, nós cobraríamos resultados em diversos ministérios.
Dizer, presidente, vamos pedir 3 nomes para que a decisão final seja sua e para que o ministro seja mais comprometido com o senhor do que com o seu próprio partido. Quer dizer, o presidente, na verdade, optou sempre por aceitar a indicação que viesse do partido. E isso é uma coisa que criou divergência e eu considerei até um excesso. Eu tive muitas divergências, já que daí nomeava ministro, eu nessa função de ministro-chefe da Secretaria de Governo, ficava ali no bate-bola. Né? Então, eu, sinceramente, torço para a deputada Flávia Arruda, mas gostaria de dar uma opinião em relação às suas probabilidades daqui a uns 30 dias. Muito bem. Probabilidades de sucesso. Professor Marcos Quadros, a relação do governo com o Congresso, eu acho que é a mais turbulenta em muito tempo, né? Sem dúvida sim. Eu gostaria de retomar um ponto que o ex-ministro Marum trouxe no início, na fala anterior dele, porque eu concordo em parte e discordo em outra parte. De fato, pode ter sido atabalhoado a mudança ministerial ainda do ministro da Defesa, mas não é otimismo da minha parte ver aí um sintoma menor, um problema menor para o governo no médio e longo prazo. Porque o que se tem é, efetivamente, a mudança de um ministro para o outro, a fim de manter o general Braga Neto, que é homem de confiança do presidente da República, embora possa haver nesse julgamento, eventualmente, um erro. Mas o resto, como, por exemplo, a eventual tentativa de cooptação das Forças Armadas para um projeto político em nome de Estado, não passa de especulação. E eu preciso trabalhar com os dados da realidade. Os dados da realidade me sugerem que não vai haver uma repercussão maior do que aquela que está tendo na imprensa hoje. Me parece que essa relação continuará. Mas ninguém desmentiu, né, Marcos? Sim, mas ninguém desmentiu, né? Divergência. Desculpa, não te ouvi, Macalossi. Mas ninguém desmentiu, né? Quer dizer, ninguém disse, não houve isso. Quer dizer, a imprensa informou várias coisas. Ninguém disse que não houve, ninguém disse que houve. O que temos, me parece, é uma denúncia vinda de um repórter, de um jornalista, e algumas especulações de gente que transita pelo poder. Eu certamente não sou um deles. O ex-ministro, o deputado, podem ter informações muito mais concretas que podem, então, me desautorizar. Mas o que eu tenho de dado concreto é esse fato. Nada além de uma especulação. Agora, a relação do Congresso Nacional é, sim, bastante complexa, bastante atritiva. E concordo com o deputado quando diz que é uma concessão, né? Eu usei antes um outro termo, mas é isso, é uma mudança ministerial no sentido de acomodar força e de fazer com que o governo tenha capacidade de aprovar as suas reformas. Por que o governo quer aprovar reformas? Porque a economia brasileira precisa decolar a partir do momento que conseguirmos sair da grave crise da pandemia, plantar reformas, fazer com que haja geração de emprego, geração de renda, melhoria na vida das pessoas para a eleição que se avizinha. Né? Todo político necessariamente está ligado, voltado e dedica os seus esforços à eleição. Isso é natural, é do jogo, não vai aqui nenhum julgamento de valor. E teremos eleições no ano que vem. Bolsonaro, me parece, está jogando aquele jogo dos 30%. Todas as pesquisas vêm demonstrando que ele tem cerca de 1/3 da população, esse número varia, ao seu lado. Com o advento da candidatura, possível candidatura do Lula, é possível que haja também um 30% desse outro lado. Ora, os 40% restantes é que decidirão a eleição. E o sabor dos ventos vai definir os votos de acordo com como estiver a economia e com os resultados que o governo vai conseguir entregar. Uma vez que o governo vê que não é possível entregar resultados sem fazer concessões aos partidos que hoje dominam o Congresso Nacional, ele faz essas concessões, nomeando, por exemplo, essa nova ministra. Resta saber se os ânimos se acalmarão e se essas reformas obterão de fato êxito. Porque até agora, para além da reforma da Previdência, nós tivemos um número relativamente baixo de sucesso, de êxito
nos projetos apresentados pelo E tu governo. acreditas, professor... Tu acreditas, professor, que a falta de êxito nas reformas seja pela falta de uma melhor interlocução com o Congresso Nacional? Acho que, em parte, sim, e nisso concordo como deputado. O presidente todos conhecemos, todos sabemos o seu modus operandi, a sua maneira de se expressar e de dialogar, não apenas com o Congresso Nacional, mas com vários setores da sociedade. Isso dificulta muito as coisas, é um modo de agir, por assim dizer, pouco ortodoxo, à luz da política brasileira dos últimos anos, mas é também fruto de uma necessidade crescente que os partidos têm de ocupação de poder no executivo. O que eu também não demonizo, eu também não acho necessariamente vistoso ou ruim. Os partidos querem espaços de poder no executivo para implantar políticas públicas, para que essas políticas públicas sejam vistas e revertidas lá adiante em votos. Isso é normal, isso é do jogo político aqui e em qualquer democracia do mundo. Mas é claro que essas concessões, esses espaços são disputadíssimos e geram toda sorte de controvérsia. E o presidente, por conta da sua maneira de ser e do grupo que congregou em torno de si, eventualmente gera divergências e gera atritos desnecessários. Mas isso me parece impossível negar, uma gana crescente dos partidos que querem, de fato, ocupar o poder, até porque terão que apostar a sua reputação daqui a 1 ano e meio de uma eleição. Vão ter que pôr o nome à prova diante da população, dizendo: olha, eu apoio este governo. Isso traz ônus e bônus, é sempre uma vitória política difícil de ser feita. Muito bem. Temos tempo para mais uma manifestação do deputado Paulo Martins, antes de irmos para o intervalo. Deputado, mais um ponto aí sobre interlocução. O que o senhor acha que deveria ser feito nesse momento? A liderança tem que passar credibilidade. Para mim, esse é o ponto. Tem que passar segurança. Está muito instável, Guilherme. Eu posso parecer repetitivo, mas assim, é que para mim é tão óbvio isso. E a dificuldade pessoal do presidente, as pessoas vão conversar com ele, é difícil de colocar o assunto, ele não quer ouvir. Eu mesmo, a última vez, tentei conversar com ele, ele não queria ouvir. E isso você fala, você se sente, tá, como é que eu ajudo? O que eu faço? É só o voto? Não é só o voto. O parlamentar, o voto é uma parte dele. O ministro Carlos Marum conhece como poucos essa realidade de Brasília, quando você tem sentimento de grupo, você está ali junto, somando, todos não podem ser subestimados, cada um tem a sua experiência, sua visão de mundo, sua bagagem intelectual, sua sensibilidade. Né? E o parlamento é isso, porque ele é uma representação social e você precisa conversar com ela. Assim você tem uma proximidade maior com a realidade e não se fechar numa sua bolha de conveniências palacianas, porque você chega no palácio para falar com alguém, a impressão que se tem é assim: olha, o presidente ele tem uma intuição tão mais aguçada do que todos nós, que vocês não estão compreendendo o que ele está falando. Ele, no final, vai se mostrar certo, porque ele tem esta visão além do alcance, como se fosse um olho de Tandera. E isso é corromper. É o que chamam de o xadrez 4D, né? O famoso xadrez 4D. Chamam de xadrez 4D. Isso, é Santo Agostinho. Eu prefiro aqueles que me criticam e me corrigem aos que me adulam porque me corrompem. E isso está acontecendo. Não sei se por incapacidade das pessoas no entorno ou se pela recusa do presidente em ouvi-los. Mas o que está acontecendo está. E se permanecer assim, não termina bem, lamentavelmente. Deputado Paulo Martins, obrigado pela participação hoje aqui no nosso programa. Sempre um prazer recebê-lo. Guilherme, sempre um prazer poder estar com vocês. Gostaria de estar mais vezes, ficar mais, mas o dia ainda não terminou. Prazer falar com o professor, ouvi-lo também, e também com o ex-ministro Carlos Marum. Em homenagem a ele, eu termino citando um grande amigo dele que, no momento da votação do impeachment, uma
minuto crucial para o Brasil, ele votou e disse que Deus tenha misericórdia desta nação. Marum, e aí? Eu não tenho participado de programas intensos e profundos como esse. Até por o exercício da função lá em Itaipu, me constrangia um pouco a participar de debates com a liberdade que estou tendo aqui. Mas eu quero elogiar demais o programa, o nível do deputado Paulo, vou lhe chamar de professor Marcos, doutor Marcos. Excelente o nível, aprendi muito, muito obrigado. E vou dizer uma coisa final, não é possível que o Brasil avance sem que alguns consensos se estabeleçam. Nós temos que estabelecer alguns consensos, senão nós vamos brigar por tudo. O primeiro consenso que tem que se estabelecer é democracia. Eu não entendo a dificuldade que o fanatismo tem de entender isso. Nós temos que todos, e a começar pelo presidente, dizer o seguinte: tudo bem, vão haver divergências, vão haver confusões, pode até de vez em quando haver um chute na canela, mas a regra do jogo é a democracia. O presidente tem que passar essa tranquilidade à nação. Esse treme-treme que deu hoje advém do fato de que o presidente não passa essa tranquilidade, ele de tanto a tanto, parece que ele tem uma recaída, parece que ele quer guardar isso aí como uma possibilidade. Isso não é possível. Estabeleça o primeiro consenso, democracia, que nós já vamos conseguir avançar, e inclusive ele vai conseguir avançar muito pessoalmente. Eu torço para que nós possamos superar esses momentos. O governo, e aí eu tenho que fazer justiça, está sendo muito prejudicado por essa pandemia. Na área econômica, eu acho que foi bem, na área sanitária, fez diversas apostas erradas, mas é um prejuízo real. É claro que o governo tem dificuldades a partir disso, mas eu continuo dizendo, passo a trabalhar agora mais incansavelmente num projeto de centro. E o que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar o governo de centro, que é o governo do Temer. Nós temos um governo de direita, que é o governo Bolsonaro, que vai estar na eleição. Temos um governo de esquerda, que é o governo Lula, que vai estar na eleição. Nós vamos apresentar à população o que é um governo de centro, do qual diversos partidos participaram. É o presidente Temer o candidato? Não sei, acho difícil o presidente. No momento ele não quer. Mas nós fomos governados durante 2 anos por um governo de centro, que fez muito pelo país, apesar das dificuldades que enfrentou, e eu penso que nós temos que sim que colocar isso para o debate. É possível governar com eficiência e trazendo mais qualidade de vida à população através de um governo de centro e pacificador. Tá bom? Muito obrigado aí, me liga de vez em quando, que eu agora vou participar com mais frequência de debates públicos e gostei muito de participar com você de novo aqui. Ministro Marum, eu que agradeço o tempo que o senhor disponibilizou aí, o senhor que está na praia, mas sempre muito ligado em tudo, por ter... Estou aqui me cuidando, eu tive uma Covid dura, fiquei 14 dias internado e já fazem 7 meses, eu já estou um pouco assustado. Então, estou me preservando um pouco, porque eu acho que semana que vem eu vou para vacinação. Tomara que seja logo. Não é hora. Tomara que seja logo. Não é hora de arriscar muito, não. Tá certo, senhor, ministro. Grande abraço. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Vou pedir para o professor Marcos Quadros ficar conosco para o próximo bloco. Deputado Paulo, você é extremamente qualificado, Paulo. Nós até naquele momento lá não nos conhecemos tudo, mas você, parabéns pela tua qualificação. Da mesma forma, ao professor Marcos. Tá? Um grande abraço. Daí, então, obrigado novamente ao deputado Paulo Eduardo Martins, ao ex-ministro Marum pela participação. Vou pedir para o professor Marcos Quadros ficar conosco no segundo bloco, junto com Armando Burdi, comentarista político da RDC, que se une à nossa análise na sequência aqui do programa. Nós já voltamos.
Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas. No primeiro bloco do programa, nós tivemos a participação do ex-ministro do governo Temer, Carlos Marum, e do deputado federal Paulo Eduardo Martins. Nesse segundo bloco, teremos a participação junto com o professor Marcos Paulo Quadros, nosso comentarista de política da RDC, o jornalista Armando Burdi. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e também de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Desde ontem, nós estamos analisando as mudanças no governo Bolsonaro. Ontem nos dedicamos a falar sobre a saída de Ernesto Araújo. Hoje estamos fazendo uma análise geral do governo, principalmente depois da mudança no comando do Ministério da Defesa e a saída dos comandantes militares anunciada hoje, após uma tensa reunião com o presidente, segundo os relatos. Eu vou, antes de cumprimentar o Burdi, passar a palavra para o professor Marcos Quadros, que é autor do livro Que Há de Novo na Nova Direita, esse livro que eu tenho aqui comigo. Antes eu mencionei um trechinho do livro. Ainda a questão da política, professor Marcos Quadros, eu queria a sua avaliação sobre como é que fica nesse ambiente tão complexo a discussão de temas importantes, como, por exemplo, o orçamento. Agora o orçamento está ali sendo discutido e, bom, aparentemente há uma série de buracos, porque com o orçamento real não se paga o orçamento que está no projeto. Isso tudo está sendo discutido de forma muito lateral, porque a crise contínua permeia o debate público. A tua avaliação sobre isso? Veja, Macalossi, eu não consigo ser otimista nesse sentido. Eu enxergo a conjuntura política brasileira atual como uma verdadeira guerra. Isso. É uma guerra declarada e os tiros vêm de todo lado e todos atiram. Acho muito difícil se forjar esse consenso, se chegar em ideias mínimas acerca daquilo que é desejável para o país no médio e no longo prazo, à medida que os atores todos não conseguem sentar à mesma mesa e quando sentam para discutir, para brigar, para buscar espaço de poder. É isso que vem acontecendo reiteradamente, e não apenas nos espaços institucionais, também nos espaços sociais. Na imprensa, no judiciário, nas universidades, tudo anda ainda, do meu ponto de vista, bastante polarizado. De modo que eu acho que esse projeto de centro, que pode vir a surgir no futuro, é ainda algo apenas projetado, é apenas imaginado. Ele, de fato, não existe na concretude. O que nós temos, do ponto de vista real, para a próxima eleição, vai ser, de novo, petismo e antipetismo, bolsonarismo e antibolsonarismo. Isso tudo vem prejudicando as políticas públicas e a condução do Estado brasileiro. Há, por assim dizer, uma espécie de grenalização do país, né? Na senda daquilo que ocorre, de algum modo, no próprio Rio Grande do Sul. Não cabe a mim avaliar... Por incrível que pareça, nesse momento não há clima de grenalização no Rio Grande do Sul, porque o governador Eduardo Leite não tem oposição no Estado. Não tem oposição formal dentro da Assembleia Legislativa, mas há uma oposição crescente na sociedade. Né? Mas eu estou falando de uma oposição organizada, política, me refiro nesse ponto. Não, sem dúvida. A Assembleia está bastante, por assim dizer, cooptada, né, pelo governador, nesse momento que é excepcional e que os deputados parece que enxergam uma certa dificuldade em atuar de modo um pouco mais incisivo em relação ao governador, ou talvez por conta dos espaços de poder que foram bem acertados, ao contrário do que acontece no governo Bolsonaro. Mas a grenalização do país ela é evidente, não há nenhuma dúvida acerca disso. E tudo mais, de modo que eu acho difícil, pelo menos com o que temos hoje, conseguirmos chegar em alguma alternativa, em alguma terceira via. O que teremos será o Lula ou o Bolsonaro, ou o Bolsonaro e um outro candidato que consiga congregar as principais forças de esquerda. Aqueles que ficam no meio disso que decidirão a eleição. Vamos cumprimentar aí o professor, o nosso querido Armando Burdi, que é comentarista político da RDC.
Armando, presumo que tu estavas acompanhando o programa no primeiro bloco e eu gostaria muito, muito mesmo da sua análise em relação a esse momento aí em que o presidente troca o comando do Ministério da Defesa e, na sequência, os comandantes das 3 armas se afastam. Como é que tu vê essa situação inédita na história do Brasil? Muito boa noite, Macalossi. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra participar desse programa. Boa noite, professor Marcos. Boa noite a todos que acompanham Cruzando as Conversas. Cruzando as Conversas é uma aula diária de política. E eu, como bom aluno, bom hábito do repórter, ouvi com muita atenção e fazendo anotações. Esse é o nosso costume. Eu tenho umas coisas para expor e para concluir. O que eu verifico, Macalossi, é que o presidente Bolsonaro briga consigo mesmo. Essa é a radiografia, que é um traço característico desde que ele assumiu. E ele me faz lembrar uma frase do escritor francês Albert Camus, que viveu de 1913 a 1960. Aliás, em 1949, Camus esteve em Porto Alegre, foi ao interior do Rio Grande do Sul, se apaixonou pelo Rio Grande do Sul. E em 1957 ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Camus disse que o poder é triste e solitário. E os fatos históricos comprovam. O século XX, que revelou grandes estadistas, gerou também personagens execráveis, tristes, solitárias, autoritárias, como Stalin, Mussolini e Hitler. O século que viveu a tragédia de 2 guerras mundiais, entre tantos outros conflitos armados que mataram milhões de civis e inocentes. E fazendo palestras, eventualmente, durante a pandemia não, mas conversando com jovens de escolas de ensino médio, no ensino superior, eles têm dificuldade em entender as questões do poder e como é que o século passado pôde provocar tantas tragédias. Eu discorro sobre a questão da estrutura, os estudos e as discussões sobre o formato, os diferentes formatos de Estado, bom, isso vem desde a antiga Grécia. Mas ao longo do tempo, mesmo nas democracias, avolumaram-se as prerrogativas de quem governa. Acentua-se a solidão em que os governantes tomam as grandes decisões de cunho, muitas vezes, eminentemente pessoal, envolvendo milhões de pessoas a quem cumpre aceitar e também suportar as consequências. Transportando para a realidade brasileira, a questão do poder se torna mais grave pela falta de tradição dos partidos políticos, pela falta de partidos políticos com consistência ideológica e programática. Nós temos hoje 33 partidos registrados, tira 5 ou 6, o resto é balcão de negociações. Mas a legislação permite. E ela foi concebida, gestada pelos parlamentares justamente para facilitar negócios. E esta falta de consistência ideológica, esse pula para cá, pula para lá, de partido X para partido Y, para partido W, deu margem ao surgimento de líderes que não tinham compromisso nenhum com partido nenhum. Dou 2 exemplos. Jânio Quadros, que renunciou 7 meses depois de assumir, depois de uma vitória extraordinária sobre o general Marechal Lott, e Fernando Collor, que criou um partido jovem, que virou PRN. Foi aquele vexame, um desastre. Lula é um caso à parte. Ele tinha e tem partido, mas ele é um ventríloco.
poderia citar muitas outras lideranças que têm esse mesmo carimbo. O carimbo do amador. O país carece de escolas de gestão pública. Entram na política por questões de amizade, liderança de uma entidade, de um clube, de um bairro, e vai subindo, mas faltam escolas, falta formação. Quantos chefes de executivo no país, e eu começo pelas prefeituras, mais de 5 mil, quantos prefeitos sabem analisar o orçamento? Comem pela mão dos burocratas, da elite tecnocrata, e manda e desmanda no orçamento, e botando em primeiro lugar o interesse da corporação. Falar em amador, consta que o único amador que deu certo no Brasil foi o senhor Amador Aguiar, que entrou como contínuo e terminou como presidente do Bradesco. O único amador que deu certo. Os demais... Mas não é um problema só do Brasil, não. Países do primeiro mundo, como os Estados Unidos, entre outros, elegeram presidentes sem experiência, sem conhecimento, sem os atributos necessários. E isso nós vemos aos quilos. Muitos entram na política por vaidade, por outras injunções, chegam ao poder. Bom, agora, centrando no presidente Bolsonaro. Depois de passar por vários partidos, ele se filiou e se elegeu por um partido que era obscuro, o PSL. Quem conhecia o PSL não tinha sequer representação aqui no Rio Grande do Sul. Não tinha outro, se filiou ao PSL. E ele não tinha experiência no executivo, ele era um parlamentar. Eu me lembro que eu entrevistei em 96, era um parlamentar, um deputado, entrevistei no programa Câmara 2, da TV Guaíba, do inesquecível Clóvis Duarte. Ali ele mostrou o perfil, um personalista, opiniões muito contundentes, mas ele foi nessa eleição empurrado, em 2018, pelo antipetismo. Mas só o antipetismo não é insuficiente para comandar um país. Assumiu e não mostrou uma qualidade indispensável para exercer o cargo no Executivo e, sobretudo, a presidência da República. Eu refiro-me não ao conhecimento sobre teoria política, não precisa ser um cientista político, não. Eu me refiro à paciência. Não significa ser conivente, não. Ser fraco, não. Ficar sem opinião, não. Eu não me refiro a isso. Eu me refiro à missão de unir a nação. Não significa sufocar a oposição, não significa desconhecer ou chutar as canelas da oposição. Não, absolutamente não. Significa dialogar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Como fizeram, por exemplo, e vou citar poucos, para não estender, o presidente Juscelino Kubitschek, o general João Figueiredo, sim, no regime militar, ele prometeu e cumpriu a promessa da abertura democrática, eu o entrevistei várias vezes. Ele derrubou barreiras de setores do Exército que absolutamente não queriam saber de eleição direta, então nem pensar. Fernando Henrique Cardoso. Então, para concluir, é preciso que o presidente da República tenha calma. E o presidente Bolsonaro, infelizmente, por enquanto, não tem. O senador gaúcho Mendes Sá, que era um parlamentarista, costumava dizer, no antigo Partido Libertador, costumava dizer que em duas atividades é preciso ter agudo senso de calma e espera. Nas atividades do político e da parteira. Não conheço parteira sem calma e sem o senso de espera. Nas grandes cidades, hoje, eu acho que as parteiras nem existem mais, existem no interior ainda. Hoje foram substituídas essas mulheres maravilhosas. Eu nasci
por obra da dona Francisca, uma parteira de uma geração inteira na beneficência portuguesa de Porto Alegre, no interior ele existe. Hoje são os médicos, os obstetras. Então, passados 2 anos e 3 meses de governo, e voltado à reeleição, o presidente Bolsonaro percebe que há setores vulneráveis em relação ao que ele imagina que deva ser o time para concluir o governo e concorrer em 2022. Está atrapalhando? Exemplo do ministro das Relações Exteriores, abre a porta e indica a saída. E ele começa a fazer trocas, por vários motivos. Tudo indica que ele quis direcionar o setor militar em favor das suas posições e os líderes militares recusaram exercer o papel. Mas nem para essas trocas o presidente Bolsonaro tem calma. E aí está o risco para o restante do seu mandato. Ele tem ainda 1 ano e 9 meses de governo. Perigo também para a sua campanha eleitoral. Se Bolsonaro mudar a si próprio, e é o que a maioria de seus apoiadores espera, ele vai ajudar o país e a sua pretensão eleitoral. Se não mudar, acho que ele vai, Macalossi, se chocar com iceberg. Professor Marcos Quadros, aproveitando aí a fala do Armando Burdi, mencionou 1 ano e 9 meses de mandato ainda, é bastante tempo e é tempo suficiente para um processo de impeachment. O processo de impeachment é o iceberg e dá para contornar ele? Pois é, antes eu queria mencionar, Macalossi, a referência que o Armando Burdi fez ao programa como uma aula de política, mas a aula se torna mais magistral quando ele, Armando Burdi, participa, né, com a sua grande sabedoria, o seu conhecimento histórico e a sua ponderação. É sempre uma honra dividir a mesa com ele. Agora, nesse particular, eu acho que não se pode plantar pimenta e colher bromélias. Quando o Bolsonaro foi eleito, jaca da enjaqueira. Jaca da enjaqueira. Nós sabíamos qual é o fruto daquela árvore. Não é um fruto calmo, não é um fruto moderado, não é um fruto tomado pela temperança. É um fruto combativo e é um fruto que nasce em um ambiente especificamente convidativo ao seu advento, que era o antipetismo, a corrupção que envolveu o governo do PT e os 20 anos ou mais de ausência da direita no comando do governo federal. Isso tudo, somado à personalidade do presidente, ao perfil eminentemente parlamentar que ele tem, muito menos do que um perfil executivo, não poderia dar em outra coisa, de modo que eu acho que o apelo do nosso grande Armando Burdi dificilmente será atendido, porque esta árvore já sabemos qual é. Mas tu não acha, Marcos, tu não acha que com ele permanecendo como ele age agora, o destino não é a perdição? Talvez, mas eu diria que com o andar da carruagem e a partir do modo como opera a política brasileira, será a perdição apenas se o Congresso Nacional quiser. Se o jogo continuar sendo jogado de acordo com aquilo que o Centrão e outros setores desejam, o presidente não será derrubado por esta via. Penso que o momento mais duro, de maior atrito, ocorreu no ano passado, naquele meio de ano, quando houve aquelas discussões com o Supremo Tribunal Federal e a divulgação da reunião ministerial. Hoje, a coisa já está um pouco menos conflituosa do que já esteve. E essa recente concessão, a palavra do deputado Martins é adequada, pode sugerir que há algum tempo, há alguma sobrevida para o governo. Mas
ressalto, do meu ponto de vista, o único agente capaz de derrubar o governo é o Congresso Nacional. E ele só fará isso se não tiver atendido os seus apelos, as suas demandas, né? Armando Burdi. Diz respeito à questão militar. A última grande... Vejo na história recente brasileira, dos últimos 60 anos, duas divisões dos militares. Uma em 55. O Exército se dividiu. Metade a favor do Marechal da Espada de Ouro, Marechal Lott, concorreu à presidência e perdeu, mas em 55 ele liderou e evitou um golpe e atrapalharia a posse do Juscelino Kubitschek. Esse foi um episódio da divisão. E a outra, no momento em que o general Geisel começou a cogitar da abertura. Foi o general Geisel que começou o bate-bola. Vamos abrir devagar, lenta, gradual, e essa linha teve continuidade com o general Figueiredo. O Exército Brasileiro, por tudo quanto vejo, ouço, leio, ele é um exército unido. Não será trocam os nomes. As pessoas, conheço 2 dos militares que deixaram os cargos, são pessoas, a começar pelo general Pujol, pessoas excepcionais, né? Pelo senso de responsabilidade, conhecimento, tudo, pelo patriotismo. Então, essa é a questão militar. Não vejo que, em função da troca, ocorra alguma cisão no Exército, nas Forças Armadas, a menos que eu esteja mal informado, equivocado. Em segundo lugar, o impeachment não se realiza porque fortaleceria Bolsonaro. O que os adversários, a começar pelo PT, querem que Bolsonaro erre cada vez mais e chegue a outubro de 2022. Essa é a tática. O processo de impeachment pode fortalecê-lo, assim como o atentado fortaleceu, infelizmente, o atentado que ele sofreu na campanha de 2018 e que todos lamentaram. Processo de impeachment só entra quando há condição política prévia, quando se tem certeza que ele vai resultar no afastamento do presidente. Porque senão ele só beneficia o alvo do processo de impeachment. Claro. E eu quero citar mais um exemplo desta semana. Uma notícia que nem foi destacada, com a notoriedade que deveria receber, o grande número de votos e o orçamento de 2021 obteve tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, 110 votos contrários. Os votos de sempre. PT, PSDB... Bom. E no Senado, de 81 integrantes, 11 contra. Também são os mesmos. Se houvesse interesse em complicar a gestão Bolsonaro, trancariam, botariam o pé, dariam um caos. Isso não ocorreu. Uma aprovação por maioria disparada. Então, o Congresso não está disposto a brigar com o presidente. Uma que outra manifestação, até de integrantes ou ex-integrantes da sua base aliada, brigaram, sangue quente, é a característica, né, da formação ideológica dos integrantes, dos parceiros do presidente Bolsonaro. Mas eu não vejo nenhuma hipótese, até porque em meio a uma pandemia, o país ia quebrar, ia parar mais ainda, ia quebrar. Então, os parlamentares, por mais oportunistas que seja um grupo dos congressistas, enfim, deputados federais e senadores, eles têm responsabilidade com o país. Bem. Então, passa pela imaginação de alguns, o impeachment. Não existe a mínima condição por vários motivos. Citei aqui 3, podem ser acrescidos de muitos outros. Burdi, obrigado pela participação nessa noite aqui no nosso programa. Eu que agradeço muito, Macalossi. Um grande abraço ao professor Marcos. Obrigado pela
por tudo quanto escreve, eu tenho oportunidade de ler. Um abraço a todos os que acompanham o Cruzando as Conversas, que, repito, é uma aula diária de política, a oportunidade de assuntos de interesse público serem analisados, debatidos, trazendo opiniões tão diversas, de pontos de vista tão diferentes, que enriquecem a população, os telespectadores que acompanham aqui no Estado e fora do Estado. Boa noite a todos. Burdi, muito obrigado. Sabe que essas palavras sempre me honram muito e é um prazer tê-lo aqui conosco, sempre com as suas aulas, com a sua análise. Burdi, que está de segunda a sexta, às 15h30 no portal RDC, comentando os assuntos do dia com a Yasmin Luz e o Cláudio Andrade, e em breve estreará o seu programa aqui nas manhãs da RDC TV. Professor Marcos... Desculpe, Macalossi, perdão, Macalossi. Vai. 17h30. 17h30 é a minha entrada no portal. E a minha coluna diariamente publicada no site RDC TV e no Facebook da nossa emissora. É isso aí, Armando Burti, em breve, Armando com o seu próprio programa aí nas manhãs da RDC TV. Professor Marcos Paulo do Reis Quadros, muito obrigado também pela sua participação aqui no nosso programa e parabéns pela publicação do livro, que é muito bom. Já o li. Agradeço o presente e recomendo ao público. Obrigado, professor. Muito obrigado, Macalossi, pelo convite e especialmente pela leitura do livro. Muito me honra. Tu és um jornalista capacitado, altamente crítico, com uma formação intelectual, inclusive, rara hoje em dia. Infelizmente, rara hoje em dia no meio do mundo. E eu agradeço muito pelo convite. Acho que foi um debate. Gostaria de deixar aqui, se me permite, o meu abraço especial ao professor César Rede e ao professor Perini, com quem tem bons debates ao longo das tardes em grupos específicos. Dois queridos amigos também. O professor César esteve ontem aqui no nosso programa também. Marcos, obrigado. E vamos fazer um intervalo. Na sequência, nós temos João Carlos Silva, direto de Brasília, para fechar a nossa análise sobre esses dias turbulentos do governo Bolsonaro. Já voltamos. Cruzando as Conversas está de volta aqui na RDC TV. Nós tivemos hoje a participação do ex-ministro Carlos Marum, do deputado federal Paulo Eduardo Martins, do cientista político Marcos Paulo do Reis Quadros e também do jornalista, analista, comentarista da RDC TV, Armando Burdi. E neste último bloco temos a participação de João Carlos Silva, nosso analista, direto de Brasília, os bastidores do poder. João, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, Macalossi, telespectadores. João, ontem nós começamos a analisar o cenário em meio ao início da reunião do Comando Militar. E daí o Comando Militar decidiu que entregaria os cargos. E o impacto disso aí em Brasília, João? Gigante, né? Porque a reunião foi tensa, o alto comando resolveu tirar o cap de campo, né? Jogar o cap no chão e voltar para o estado natural das coisas, que é a vida militar. Isso aí me fez lembrar muito o ex-presidente Jânio Quadros, quando apresentou a carta de renúncia, na expectativa de voltar nos braços do povo, de volta ao poder, né? De volta ao mandato presidencial. Levado pela sua popularidade, de volta ao Palácio do Planalto. A mesma coisa o presidente Bolsonaro fez, mas de uma maneira diferente. Ele apertou o cerco com os militares para ter uma governabilidade muito forte, ter o alto comando do país, dizendo-se que era o comandante em chefe das Forças Armadas e queria contar com o apoio deles por alguma nota alusiva ao seu governo, total apoio àquilo que ele vem fazendo, poderia fazer. O que aconteceu? As Forças Armadas recuaram, estão com o pé atrás com o governo, fizeram uma nota hoje nada simpática ao governo Bolsonaro.
a expectativa no Brasil inteiro, tanto na parte econômica como na parte política, foi muito grande, porque essa troca dos três comandantes, impetuosa, num momento muito ruim, apenas para dizer que o presidente da República tinha todos os seus a obrigação de tocar o seu governo do jeito que ele bem entende, não caiu bem, porque você veja que o general Azevedo Silva, o general Pujol, são respeitadíssimos no meio militar. Inclusive o brigadeiro, o comandante aeronáutico, e o almirante, comandante da Marinha. É uma situação muito, muito desastrosa do governo, onde o governo tem que acertar o passo político e administrativo. O presidente precisa começar a governar com o que ele tem próximo de si. Ele precisa conversar mais com o Congresso Nacional. Hoje ficou evidente que as críticas foram contundentes do Legislativo, de setores, inclusive do Executivo, a ala militar toda ela, com críticas severas ao presidente, inclusive do general Azevedo Silva, e em depoimentos na mídia, com frases muito fortes relacionadas ao comportamento do presidente Bolsonaro. Ô João, antes nós estávamos ouvindo o deputado Marum, ex-deputado, ex-senador, ex-ministro, e o Marum, ele mencionava aqui a nomeação da Flávia Arruda para a Secretaria de Governo, que foi o cargo que ele ocupou quando ele foi ministro do governo Temer. Como é que tu avalia o perfil dela? Ela era esposa do Arruda, ex-governador do Distrito Federal. O Marum, ele deseja boa sorte a ela, mas ele diz que se ela não tiver uma interlocução com o presidente, mais do que com o Lira, isso não significa que será feito um bom trabalho aí, nem que ela terá sucesso. Deputada, o ministro Carlos Marum, corretíssimo na sua avaliação. A deputada Flávia Arruda é a deputada mais votada do Distrito Federal, esposa do ex-governador e ex-senador José Roberto Arruda, e ligadíssima a Arthur Lira, a Ciro Nogueira e a Valdemar da Costa Neto. Ela não tem uma proximidade muito grande com o presidente da República, ela tem com esses três, que são os seus três padrinhos na indicação à Secretaria de Governo. Então, ela precisa ter Aí você tem que analisar o seguinte: no primeiro curto-circuito que der dela com o presidente da República, já vai ser um problema. No segundo, um problema maior ainda. No terceiro, ela vai ter que pedir para sair. Então, ela está fazendo aí, vai fazer o jogo político que o Centrão deseja, que hoje é o centro do poder, da governabilidade do presidente Bolsonaro, é o Centrão. E ela vai prestar contas com o Centrão. Mas ela tem que saber, ela tem que ter uma interlocução muito forte com o presidente da República. Inclusive com o presidente da República, o seu entorno ideológico. O entorno ideológico do presidente que governa junto com ele o país. A deputada, ela parece ser muito respeitada dentro do Congresso. Ela é uma pessoa muito séria, respeitada, ela tem uma interlocução muito forte com seus colegas de partido. Mas pelo que tu está falando, ela foi colocada ali de uma forma assim de enjambração. Tipo, temos essa aqui, parece ser uma pessoa boa para interlocução, mas não se sabe ao certo se a convivência dela com o presidente vai dar certo, né, João? É aquilo que eu disse ontem. As deputadas federais fizeram um jantar na casa da deputada Celina Leão, na antevéspera da eleição da mesa diretora da Câmara, em apoio a Arthur Lira. Nesse almoço foi decidido que a deputada Celina Leão seria indicada para o Ministério dos Esportes. Como não aconteceu a indicação, a oportunidade surgiu agora. E o deputado Arthur Lira fez valer o compromisso que ele tinha feito com as deputadas federais indicando a Flávia Arruda, que é uma política, uma deputada muito ligada a ele, ligada a Ciro Nogueira, ligada a Valdemar da Costa Neto. Então, o núcleo que apoiou o Lira entre as deputadas federais valeu, porque o presidente Bolsonaro já sabia que elas tinham indicado Celina Leão para ministro dos Esportes. Como não valeu, valeu agora o nome da deputada Flávia Arruda. E garantiu com isso
que o ex-deputado Valdemar da Costa Neto, que preside o PL, partido da deputada Flávia, entrasse no governo, fizesse parte do governo agora, sentado numa cadeira exponencial, onde você vai tratar de assuntos muito grandiosos do governo federal. Então, o ministro de esplanada é uma coisa, ministro com assento no Palácio do Planalto é outro completamente diferente. A sua força, o seu prestígio é gigante. João, falando ainda sobre a mudança no comando, o Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, ele lançou uma nota oficial dizendo que o MDB lamenta as trocas nos comandos das Forças Armadas em meio a uma pandemia que já matou mais de 300 mil pessoas. E lembrando que hoje o Brasil bateu um novo recorde de mortos, mais de 3.700. A nota do MDB, o que significa em termos políticos, João? A nota do MDB ela foi uma nota muito representativa hoje na opinião pública em Brasília, né? E eu acho que em todo o país, porque o MDB é o precursor da volta da democracia no Brasil. Eu estava vendo até agora há pouco o discurso de Ulisses Guimarães no encerramento da Constituinte e do discurso de Tancredo Neves quando ele ganhou a eleição indireta para presidente da República. O contexto do discurso são contextos atualíssimos. O MDB foi para as ruas, o MDB combateu a ditadura militar, o MDB abrigou presos políticos, o MDB fez de tudo para que a eleição direta voltasse para o país, foi o grande comandante do grande movimento direta já. Então, o MDB não podia se silenciar numa hora dessas, como os outros partidos também o fizeram. Agora, o MDB sim, quando você vê uma carta, uma nota de um partido como o MDB, assinada pelo Baleia Rossi, que é o seu presidente, dá um impacto no contexto político muito grande. Por quê? Porque, veja só, o presidente da República achava que tinha todos ao seu redor. Não tem mais. Uhum. O governo de Jair Bolsonaro agora tem que focar nessa reforma administrativa extemporânea que ele fez no famoso VaptVupt e ver se o contexto no Congresso Nacional com seus projetos vão andar. Isso que você tem que analisar também. Por quê? Se o presidente não tiver sucesso na Câmara e no Senado com a aprovação de seus projetos, uma outra reforma administrativa está por vir. Isso aí é óbvio. Muito bem. João, obrigado pela participação aqui. Foram 2 dias muito tensos e esperamos... E vão continuar sendo, né? A semana promete. Infelizmente, né? Infelizmente. Pois é. E com uma situação pandêmica ainda descontrolada, né? Apesar de... Descontrolada, alucinante, galopante. Apesar de, felizmente, os números de vacinados por dia estarem gradualmente se elevando. Ontem foram 900 mil brasileiros vacinados. Espero que a gente passe de 1 milhão por dia, né, para que isso caminhe para uma resolução. Né? A torcida é grande. Uma coisa muito curiosa hoje, o ministro da Saúde, o Queiroga, trabalhando em silêncio e parece que tem colhido alguns resultados. Eu acho que isso já é um ponto positivo. Eu acho que isso já dá um ânimo, porque ele não tem aparecido muito no foco da mídia, mas está trabalhando muito, assim, um trabalho muito profícuo dentro do Ministério, mas em silêncio. Acho que isso vai ajudar um pouco a gestão dele, as críticas, os ataques. Eu acho que isso aí vai ser uma coisa positiva. Agora, o que aconteceu agora à noite também é uma outra coisa imprevisível. Um assessor especial do presidente da República já deu uma cutucada na China em rede social. Muito bem. João, muito obrigado, meu querido. Cuide-se aí e uma boa noite. Vocês também todos. Um grande abraço. Boa noite a todos. João Carlos Silva aqui para o Cruzando as Conversas. Hoje a gente se estendeu um pouco no tempo, em virtude da complexitude do problema que nós analisamos. Notem que nós tivemos muitas participações hoje no programa. O ex-ministro Carlos Marum, o deputado federal Paulo Eduardo Martins, o professor Marcos Quadros, o jornalista Armando Burdi, agora o José, nosso comentarista em Brasília, João Carlos Silva.
Você nos acompanha de segunda a sexta, às 22 horas. Amanhã nós voltamos neste mesmo horário aqui na RDC, com o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você, e de Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. Uma boa noite e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.